Estamos entrando no ar. Que a graça e a paz seja com você nesta noite. Hoje domingo, texto e contexto. Então gratidão por essa oportunidade, estarmos entrando no ar nesse momento, anunciando o Evangelho da graça, o Evangelho da vida que tem me sustentado nesse período, nessa jornada, e acredito que tem sustentado muitos de vocês também. Acredito assim, o justo viverá pela fé, e essa fé ela vem pelo ouvir, e ouvir o Evangelho, ouvir a palavra, ela que tem nos sustentado nesse tempo todo, nesse período. Boa noite, é o que tem nos sustentado aqui. Então, graça e paz, gratidão pelas bênçãos do Senhor, pela vida do Espírito que nos sustenta em meio a todas as coisas. Isso é maravilhoso, é tremendo. Ontem foi ministrado um estudo poderoso aqui, poderoso mesmo, aquela mensagem muito forte, impactante, né? Referências bíblicas poderosas e reveladas para nós esses dias, né? E hoje eu deixa eu ver se eu boto o microfone aqui, espero que dê para ouvir, vou aumentar aqui, acho que vai dar dando para pegar aqui, né? Hoje eu quero estar lendo algo aqui do Evangelho, uma coisa interessante que tem aqui. Logo que Jesus é crucificado, ele sempre falava que ele ia ressurgir no terceiro dia, ia ressurgir. Então o texto fala que ele aparece, vai aparecendo aos poucos. Alguns acreditam, outros não acreditam. O que acontece é isso, uns acreditam e outros não acreditam, como sempre. E tem um momento aqui, deixa eu dar uma olhada, eu acho que é no Evangelho de Marcos que está escrito isso. Deixa eu ver aqui. É em Marcos aqui. Olha aqui, ó. Tá aqui, Marcos 16. Ele fala assim, deixa eu ver se a luz aqui me ajuda a ver, que tá a luzinha fraca, né? Deixa eu ver aqui. E passando o sábado passou, ontem deu sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo, e falando do embalsamento do corpo, né? E no primeiro dia da semana, acho que esse dia seria domingo, né? Foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro, né? Que estava tampado lá com a pedra. E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Porém ele disse: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam, né? Porque temiam. Aí fala aqui: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual expulsou 7 demônios, e partindo ela anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus havia sido visto, eles não creram. Eles não acreditaram quando Maria Madalena falou. E depois manifestou
manifestou-se em uma outra forma a dois que estavam no caminho de Emaús, né? Eles também não perceberam, né? Eles também não perceberam. Aí, deixa eu ver aqui. Peraí. Eles também não perceberam. E indo estes, anunciaram. Opa, agora clareou aqui, né? Agora ficou melhor. Vamos lá. Indo esses, anunciaram-nos aos outros, mas ainda eles não creram. Quer dizer, o pessoal não está acreditando. Nós vimos Jesus, mas eles não estão acreditando. Não estão acreditando. Finalmente apareceu aos 11, estando eles juntamente, se assentados, lançou em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto ele já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mandamento simples, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse assim: ide por todo o mundo. Ele não falou assim, né, vão para um templo, ou então construir um templo. Ele disse: ide por todo o mundo. Primeiro ele censurou eles pela incredulidade, pela dureza de coração, porque ele já tinha ressuscitado, uns já tinham visto, mas eles não acreditavam. E ele disse: rapaz, mas vocês têm um coraçãozinho, que bênção. Aí ele disse: ide por todo mundo. E ele vai falar para eles também ficarem em Jerusalém até que eles sejam revestidos de poder. É isso que tem um detalhe aqui em outros evangelhos, que nesse aqui não está. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, deixa eu ver aqui. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Imporão a mão sobre os doentes e os curarão. Ora, o Senhor deu-lhes, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido aos céus, assentado à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor, e confirmando a palavra do Senhor por sinais. Quando o Evangelho de Marcos fala isso aqui, é claro que aqui não tá bem claro, por isso temos que ler outros contextos. Marcos ele já resume a coisa. Porque quando eles não saem logo pregando o Evangelho. Você vai ver isso nos outros evangelhos, que eles ficaram com medo, eles estavam possuídos de medo dos romanos. Estavam com medo, inclusive, dos judeus também, do Caifás, do Herodes. Porque havia todo um perigo ali. Inclusive, quando eles negam até a questão da ressurreição, aquilo não era só incredulidade, mas também uma questão de sobrevivência. Porque naquele momento, assumir que Jesus ressuscitou, meu irmão, você estava correndo risco de vida. Você estava correndo perigo até para morrer, ia morrer. Você sai dizendo uma blasfêmia dessa, ele ressuscitou. Aquilo era como uma blasfêmia. Então eles estavam apavorados de medos. Por isso que no outro evangelho você vai ver Jesus falando assim para eles assim: vocês vão permanecer em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém. E é o que nós vamos ver acontecendo quando chegamos lá no livro de Atos. Quando chegamos lá em Atos, nós vemos que eles estão ali em Jerusalém. É tanto que Jesus dizia o quê? É necessário que eu vá para que o Consolador venha. Ele falava do Espírito Santo. Ele falava: o Espírito Santo está vindo aí. João Batista falava assim: eu batizo com água, mas está vindo alguém aí que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E é o que está acontecendo. Aí Jesus aparece aqui, comissiona eles falando assim, diz assim para eles assim: olha, ele fala: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê nem precisa se batizar, não crê nem precisa se batizar não, já está condenado, pronto. E aí ele vai falar dos sinais, do que vai operar. Marcos resume aqui, está muito resumido aqui em Marcos. Agora, quando nós vamos aqui para Atos dos Apóstolos, que é quando a coisa realmente começa a acontecer em Atos, nós vemos isso logo bem no comecinho de Atos. Nós vemos isso no começo de Atos. Uma coisa interessantíssima acontece aqui em Atos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Atos, aqui ó. Atos dos Apóstolos, deixa eu ver qual capítulo. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Atos diz assim, capítulo 2, vou ler a partir do capítulo 2, ele fala assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esse lugar era um cenáculo, né? De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso. Lembrando que quem eram esses que estavam reunidos aqui no mesmo lugar, gente? Quem eram? Aí você tem que ir para o capítulo 1 para saber quem eram essas pessoas. Tá aqui, ó. Diz assim, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá aqui, ó. É interessante porque aqui em Atos ele registra justamente o momento lá que a gente estava lendo lá em Marcos. Ele registra aqui em Atos. A gente vê isso aqui, logo aqui, ó. Eles estão tendo uma conversa com Jesus. E aí, olha, é interessante quando ele fala aqui, ó, no capítulo 1, versículo de número, deixa eu dar uma olhada aqui, versículo 5, fala assim, versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Olha o que ele falou. João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Quando é que isso vai acontecer? Como é que vai ser isso? Porque primeiro é necessário que aconteça esse batismo. Por isso que eu disse lá em Marcos, está resumido, porque eles não saíram logo pregando. Eles não saíram logo pregando. Jesus falou: vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E precisava ser naquele momento ali. Naquele momento ali não dava. Naquele momento ali, um homem não conseguia falar de Jesus sendo somente uma pessoa legal. Não conseguiria, porque a pressão, a atmosfera que inclusive impunha medo, era real, era muito predominante naquele momento. Era preciso ter uma força para poder romper aquela esfera de medo, de terror, de pavor, de ameaça. Então Jesus sabia disso, ele disse: olha, vocês foram batizados com água, mas calma aí, espera alguns dias aí. E aí eles falam: permaneça em Jerusalém. É tanto que ele vai dizer aqui assim, ó, deixa eu ver aqui, ele diz aqui assim, ó, versículo de número, deixa eu ver aqui, versículo 8, ele fala: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis testemunhas. Só dá para ser testemunha, gente, cheio do Espírito Santo. Só dá para ser testemunha de Jesus cheio do Espírito Santo. Está aqui, ó. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí fala aqui assim, deixa eu ver aqui. E ele foi subindo aos céus. Diz que ele foi subindo aos céus e os anjos falaram com eles. E aí fala aqui assim, ó. Bem que no versículo 13, fala assim, ó, versículo 13 diz assim: e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam, aqui em Jerusalém, já estava em Jerusalém, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, aqui não era o Judas Iscariotes, era outro Judas, e o filho de Tiago, na verdade é irmão de Tiago. Aí diz aqui assim: e todos estes perseveravam unanimemente em oração, estavam em oração, súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, ela estava lá também. Maria, mãe de Jesus, estava aqui nesse grupo. E com seus irmãos, ainda tinha os irmãos de Jesus, né? Tinha os irmãos de Jesus, inclusive Tiago, que vai ser um futuro apóstolo, que vai estar aqui também. Tiago, irmão de Jesus. Então estava todo mundo ali, né? Dizem que era mais ou menos umas 120 pessoas que estavam reunidas nesse cenáculo aqui. 120 pessoas reunidas aqui. E eles estavam fazendo o quê? Em oração. Eles estavam congregando, na verdade. Isso aqui é congregar. É orar, ter comunhão, conversar, consolar uns aos outros. Estavam se consolando, conversando ali. E eles estavam debaixo de uma promessa, esperando uma promessa de algo que ia acontecer. Eles estavam ali pela fé nas palavras que Jesus prometeu que ia acontecer. E Jesus disse o quê? Jesus disse assim: olha, vocês vão ser batizados. Vocês vão ser batizados com um Espírito que o mundo não conhece. Fiquem esses dias aí. E esse Espírito, ele vai dar ousadia para vocês. Ele vai dar uma intrepidez para vocês que faculdade nenhuma dá para vocês. Até porque vocês precisam ser minhas testemunhas. Então vocês precisam do meu Espírito. Espera lá. E eles estavam lá em oração,
Estavam lá adorando, estavam lá bendizendo, estavam lá em oração, a coisa estava acontecendo, os dias se passando, e aí começou a ter a festa lá de Pentecostes, que a gente já sabe disso. E quando cumpriu-se o dia da festa, vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu já falei sobre a questão da descida do Espírito Santo, mas tem uma coisa aqui que é interessante quando isso acontece. Quando eles ficam cheios do Espírito Santo, é porque as pessoas que estavam lá vão dizer que eles estão embriagados. Eles estão parecendo que estão embriagados, cheios de vinho. Né? E aí Pedro toma a palavra. Pedro, que antes negou Jesus, né? Negou 3 vezes. Pedro, com muita ousadia, já está ali batizado com o Espírito Santo. Ele toma a palavra. Ele que antes era um homem tímido para falar de Jesus ao público, agora não é mais. Ele que estava com medo pela própria vida dele, agora ele não tem mais medo nem de perder a vida. Ele não teme mais a morte. Então ele vai pregar o Evangelho. Ele começa a anunciar ali, falando que ali está se cumprindo a própria escritura lá de Joel, que falava que ia um dia acontecer essa descida do Espírito Santo sobre as pessoas. E elas iriam profetizar, iam falar, anunciar as grandezas de Deus. Pedro começa a anunciar isso. E Pedro vai anunciando e vai falando também que eles mataram Jesus, crucificaram Jesus na ignorância, fizeram isso, mas isso foi para se cumprir toda a escritura. E o povo vai ouvindo aquilo, isso tudo acontece lá em Jerusalém. O povo vai escutando aquilo, Pedro falando pelo Espírito. Sempre se lembre disso, gente. Pedro ali, ele não estava usando ali oratória, homilética. Pedro estava falando, e o resultado dessa pregação que ele está ali testemunhando é um fruto do próprio Espírito na vida de Pedro. Não é uma questão porque Pedro é um grande orador, não. Pedro, quem conhece a história, Pedro era só um pescador. Pedro era Simão, gente, Simão. Mas naquele momento que ele está ali falando, a Bíblia fala que ele acabou de receber, sabe, a unção do Espírito Santo sobre ele. É como se Jesus estivesse dentro de Pedro falando. Jesus está dentro de Pedro agora. Antes Jesus estava do lado de Pedro, agora ele está dentro. Como? Pelo Espírito. Pelo Espírito. Então, pelo Espírito, aquele homem vai falando, aquele analfabeto, né, pescador, vai falando, vai falando com muita ousadia, o povo vai ouvindo e vai sentindo o Espírito Santo através de Pedro. E aí tem um momento ali naquele discurso de Pedro que acontece uma coisa que eu acho interessante. Ó, diz assim, ó, deixa eu dar uma olhada aqui. Onde é que está escrito? Deixa eu dar, porque essa Bíblia aqui é uma Bíblia nova que eu estou lendo ela, né? Onde é que está? Tá aqui. É no capítulo 2. No capítulo 2, depois que ele faz o discurso dele lá, que ele fala, depois você lê esse discurso dele. Quando ele termina o discurso dele, aí diz assim, ó, versículo 37, fala assim, ó. Ouvindo eles isto, ouvindo o quê? Tudo que Pedro falou. Tudo que Pedro falou até aquele momento. Aí o povo lá, né? Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Ou seja, eles sentiram uma contrição no coração. Eu acho, gente, que falta muito isso, né? Falta essa contrição. As pessoas escutam a palavra e elas não se... A palavra contrição aqui fala de compungir, fala de quebrantamento. Fala daquele momento que você sente até uma certa tristeza. Mas não é uma tristeza porque você está com dor de cabeça ou porque alguém faleceu. É uma tristeza de arrependimento. Essa tristeza na Bíblia é chamada tristeza que opera arrependimento para a salvação. Paulo fala sobre isso. Então, eles sentiram essa contrição, esse quebrantamento, esse coração quebrantado, que Deus, né, que Deus ama isso na gente. Que por falta disso, gente, muita gente perde a oportunidade de conhecer realmente quem é Jesus, de viver uma vida que Jesus tem para você viver. Falta isso, essa contrição. E eles sentiram essa contrição com o discurso que Pedro fez, cheio do Espírito Santo. Eles sentiram isso. E aí eles falaram assim, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? Olha o que eles perguntaram. O que faremos? É uma pergunta bem lógica, né? O que fazer? Eu acho que essa é uma pergunta que deveria ser pertinente hoje, nesse feriado. Hoje é o Dia dos Pais, né, que se comemora aí, está comemorando, calendário gregoriano. Dia dos Pais. O que faremos? Né? O que faremos? Fazer é um verbo, né? Eu faço, tu fazes,
Ele faz, nós fazemos, né? O que faremos, irmãos? É lindo isso, gente. Sabe quando você quer saber quando uma mensagem sua tem resultado? Quando uma mentoria sua, um aconselhamento que você dá para alguém, para uma amiga sua, para uma pessoa, quer saber quando é que tem resultado? É quando você fala, aí pum, dá aquela pausa, você conclui ali o que você falou, né? Você deu um conselho para aquela pessoa, aí a pessoa, quando você termina de dar aquela mentoria, seja pela chamada de vídeo, telefone, WhatsApp, presencial, a pessoa chega para você e pergunta assim, ó, o que eu vou fazer agora? O que você me diz para me fazer? O que eu devo fazer? Essa pessoa está querendo... Essa pessoa, ela prestou atenção no teu conselho. Essa pessoa, pelo menos 90% de chance tem dela receber uma transformação com o conselho, com a mentoria que você fez com ela. Por quê? Porque a gente observa que ela quer. Ela quer. Porque ela perguntou, sim, vem sim, e aí agora, o que eu faço? O que eu devo fazer? Às vezes eu estou com a pessoa, conversando com a pessoa me conta, eu estou com um problema lá em casa, com minha família, assim, assado, aí ela vai, aí eu, certo, aí agora é minha vez, agora eu vou falar, aí eu, aí quando termino de falar, aí eu, e aí? Aí eu espero a pessoa falar assim, sim, e o que eu devo fazer? O que você me sugere? O que faremos? No caso lá eram várias pessoas, por isso que ele está no plural assim. Pergunta, o que faremos, irmãos? O que faremos? Porque eles estão esperando, a esperança deles está na resposta deles. Eles têm uma autoridade, eles são apóstolos, são os mentores espirituais naquele momento ali. O que faremos, Pedro? Pedro está cheio do Espírito Santo. O que faremos? E qual foi a resposta, irmãos, dos apóstolos? Qual foi a resposta dos apóstolos para aquele momento ali? Aqui a gente tem que voltar no beabá, né? No abecedário. Porque isso aqui para mim é abecedário, mas hoje eu estou de abecedário. Depois da mensagem antes do eunuco, hoje eu estou de abecedário. Porque o eunuco ontem perguntou isso também. O eunuco ontem falou assim, o que eu tenho que fazer? Como é que eu devo fazer isso? Você entende? Como? Eu tenho que ter alguém para me ensinar, eu tenho que ter um mentor, uma mentora. Aí o mentor vai mentoria você chama a pessoa de mentor e a pessoa vai te dar a mentoria. Você vai perguntar, mentor, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Porque se você quer um mentor é porque você reconhece humildemente que tem algo que aquela pessoa tem para você. Eu só atraio a unção que eu respeito. Eu só atraio a vibração espiritual de alguém, o chamado de alguém, a vocação de alguém, a autoridade espiritual na minha vida vem daquele que eu respeito. Se você não respeita essa pessoa, a autoridade dela é nada. Não flui nada na sua vida. Não tem efeito de nada. Eu tenho pessoas na minha vida que realmente eu reconheço a autoridade dessas pessoas, por isso que a unção delas vem sobre a minha vida. Porque eu respeito e eu atraio. Você atrai o chamado que você respeita. E eu digo, é uma falta de respeito, né, gente? Com o chamado do outro, do irmão. Quando você vê o irmão te mentoreando e você escuta aquilo aqui e sai aqui. Esse pessoal aqui está respeitando o chamado de Pedro. Porque eles vão falar assim, o que faremos? Ontem, na mensagem de ontem, o eunuco respeitou o chamado do Filipe. Ele respeitou a profecia de Isaías. Por isso que as pessoas querem obedecer. Tipo assim, tem pessoas, gente, que ela só não faz o certo porque ela não sabe. Mas se tiver alguém para ensinar para ela, já tem outros que ele é rodeado de mentores. Ele é rodeado de professores, de mestres, de médicos, de gurus. Tem tudo que é guru perto dele, psiquiatra, psicólogo, professor, mestre, mas ele não quer aprender, ele nunca pergunta assim, o que eu devo fazer? Por quê? Porque ele não vai fazer, ele não quer fazer. Ele já acha que sabe tudo, não vai fazer. Só que o texto aqui, gente, é muito claro. O beabá aqui é muito claro, é interessante que Pedro já tinha sido batizado há muito tempo. Batizado no quê? Nas águas. Foi uma das primeiras coisas que aconteceu na vida de Pedro, batismo nas águas. Agora, Pedro aqui, ele foi batizado novamente, mas não nas águas. O nascimento aqui agora não é da água, é do Espírito. Ele recebe um batismo com o Espírito. É tanto que Jesus falou, vocês foram batizados, João batizou com batismo na água. João batizou na água. Mas vocês vão ser batizados com outro batismo. E agora o Pedro,
sobre a influência do batismo com o Espírito Santo, ele vai falar algo quando eles perguntam assim: o que faremos? O que faremos, irmãos? O que é que é para a gente fazer? E aí Pedro vai dizer o que é que eles têm que fazer, qual é a atitude, né? Qual é a ação do verbo aqui. Ele vai dizer assim: e diz-lhes Pedro, o que Pedro disse? Arrependei-vos. Primeira coisa, arrependei-vos, ou seja, né? E aqui já está acontecendo, porque diz que eles ficaram com o coração compungido, né? Arrependei-vos, ou seja, arrepender aqui fala assim: façam retorno. Parem de viver essa vida que vocês estão no controle, que vocês pensam que estão no controle, e passem a viver uma vida conduzida, guiada pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Arrepender aqui é isso, é dizer assim: o Senhor agora é que me guia, a vontade que prevalece na minha vida é a de Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Isso aqui é viver guiado pela palavra arrependei-vos. Aí diz, tem mais aqui, não é só arrependei-vos não. E cada um, não é só um grupo, ou só você que está olhando para mim, não. É cada um de vocês que ainda não foram o quê? Cada um de vocês seja batizado. Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. Aí ele diz assim: e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Olha que coisa linda, gente. Aí ainda fala assim: porque a promessa é esta. A promessa é esta: para vocês e para os filhos de vocês, todos os que estão perto e longe, e todos a quanto Deus chamar, não só em Israel, mas entre os gentios e até mesmo no Brasil. Todo mundo. E com muitas e outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Meu Deus, aleluia. 3.000 almas, gente, naquele dia. Imagina uma coisa dessa. Teve uma festa de batismo nas águas naquele dia, gente. Olha que bênção. Olha que tremendo aconteceu. Teve uma festa de batismo ali. E era batismo nas águas, viu? Era batismo nas águas. Então, gente, não dá pra gente atropelar processos, né? A gente chegar já querendo, já tá lá na graduação Samadhi, né? Já querendo estar lá no pico da pirâmide, lá no topo do Nirvana, né? É bom a gente procurar o começo. Eu sabia que até pessoas, grandes mestres hoje, mentores, que inclusive criticam esse ensino, até eles passaram por esse ensino. Para eles chegarem a criticar, por exemplo, o batismo nas águas, eles tiveram primeiro que se batizar nas águas. Eu duvido se tem algum guru que critica hoje o batismo. O guru que eu falo assim, guru bíblico, né? Guru, porque na Bíblia também tem muitos gurus hoje da Bíblia. Até alguns já me chamaram de guru também. Guru bíblico. Alguns já quiseram me tratar como guru bíblico, mas eu duvido se tem algum guru bíblico que não chegou a se batizar nas águas. Todos eles se batizaram. Todos se batizaram. Todos. Então, meu irmão, se eles se batizaram, se Pedro se batizou, até Paulo se batizou, que pregava o Evangelho da Graça para os gregos. E aqui é interessante, porque aqui está falando assim: e depois que vocês se batizarem, diz assim, e vocês vão receber o dom do Espírito, porque essa é a promessa. Essa é a promessa. Mas às vezes a pessoa fala assim: não, eu estou inventando uma nova exegese bíblica. Qual é? É a que pula, eu vou receber o dom do Espírito sem o batismo. Eu não sei, pode ser que isso aconteça. Eu conheço pessoas que... Mas ali tinha um motivo. Eu conheço uma moça, uma mulher, né, que ela era de uma religião e lá eles interpretavam a Bíblia de outra maneira. Então, como essa mulher, ela não era casada no civil, no papel, né, com o companheiro dela, ela não era batizada nas águas. Não podia ser batizada nas águas segundo a lei daquela religião, né? Não podia.
Ela só podia ser batizada no dia que ela fosse casada no papel, na lei dos homens. Porém, em um dia de festa na igreja dela, estava tendo uma oração. O que aconteceu lá? Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Mas isso, Jesus pulou o que está escrito que Pedro falou que não, no caso lá, Jesus só quis mostrar uma coisa, que ele é maior do que a proibição dos homens. Na verdade, Jesus estava dizendo assim, mostrando para aquele povo que ele queria que ela fosse batizada nas águas. Ele queria tanto que ela fosse batizada nas águas, que ele batizou ela com o Espírito Santo. Para mostrar que ele queria. Que ele queria não, que ele quer. Como ele quer você também se batizar. Gente, pensa nisso. Olha, se você tem um apreço pela Bíblia, como eu tenho pela Bíblia, pensa nisso. Hoje eu estou lendo aqui novamente o Novo Testamento, tá certo? Não vamos procurar se prender, sabe, se deter com grandes filosofias. Pelo amor de Deus, vamos parar um pouco. O Espírito Santo está me chamando para o beabá, sabe? Eu que gosto de ler, sabe, Nietzsche, gosto de ler C.S. Lewis, gosto de ler Tyndale, gosto de ler George Whitefield, pregador do ar livre, né? Gosto de ler tantos outros, T.L. Osborne, William Branham, quem mais? São muitos, né? São muitos nomes aqui, o Ellen White e tantos outros grandes gigantes da fé. O Senhor está me chamando para o beabá. Deus falou muito comigo na mensagem de ontem, do eunuco. Muito comigo, muito na mensagem. Ontem eu me senti um eunuco ontem, com a mensagem de ontem. E uma coisa que eu vi naquele eunuco, naquele processo das eunuquisas, dos eunuquisos e as eunuquisas, porque tem as eunuquisas também, que são as eunucas, a importância do beabá, do batismo nas águas. Como que eu vou entender se ninguém me explica, né? Como que eu vou entender se ninguém me explica? Pois estava lá, o Felipe estava lá explicando, estou aqui hoje explicando, hoje texto e contexto. O que faremos, irmãos? O que faremos, irmãos? Vamos ficar aqui na praça filosofando. Vamos bater um papinho aqui sobre a economia. Brincadeira, né? Vamos bater um papinho aqui sobre a política, até porque está chegando o tempo, período eleitoral. Vamos, e aí, você vai votar em quem? Tá de brincadeira, né? Não brinque, isso é piada de mau gosto. Não, gente. Aqui é o Evangelho. Aqui é as boas novas. Nossa prioridade aqui é o Evangelho. E a pergunta que não quer calar é essa: o que fazer? O que fazer? Vamos papear. Não, tudo bem. Se quer papear, a gente papeia. Eu sei o que é isso. Agora eu estava ali no shopping, ali, senti um vazio danado naquele shopping. Não em mim, nas pessoas. Eu fui indo agora no shopping, Deus me mostrou uma coisa, que consumismo não preenche o vazio existencial do ser humano. Deus mostrou isso para mim. Que consumismo, eu não sei como é que tem pessoa que fica feliz porque está consumindo. Aliás, está sendo consumida por aquilo que está consumindo. Porque agora eu fui ali consumir. Eu te confesso, eu não senti nada me preenchendo aqui, eu não senti nada. Pelo contrário, gente. Se não fosse Cristo, eu estava ali reconhecendo Cristo. Nossa, Cristo, ainda bem que o Senhor está aqui comigo, Senhor. Ainda bem que o Espírito Santo está aqui comigo. Se não fosse o Espírito Santo, nada que tem aqui seria suficiente para preencher o vazio existente no coração do ser humano, gente. Nada. Nesse domingo hoje, a coisa mais primordial, mais sublime que aconteceu comigo, sabe o que foi? Foi eu estar tendo um momento com o Espírito Santo. Eu não vi outra coisa. Não vi, olha só, eu estou falando aqui de ir para a cátedra, não. Eu estou falando aqui de estar tendo um momento com o Espírito Santo. Foi a coisa mais sublime. E quando a gente tem esse momento com o Espírito Santo, qual é o resultado? A gente pergunta: o que faremos? E aí o resultado vem aqui. Meu caso, eu já fui batizado há muito tempo atrás. Eu já fui batizado muito tempo. E me batizei 2 vezes, né? A primeira foi mesmo o batismo, e a segunda foi um mistério que eu fiz, algo que Deus me permitiu, só para me ganhar uma amizade de uma pessoa muito religiosa. Então eu tinha que fazer aquilo ali para poder. Eu me fiz de religioso para me poder amar um religioso. Olha o que você não faz por amor, né? Só quem conhece o mistério de Deus faz um negócio desse. Mas o primeiro eu fiz por mim mesmo. Eu fiz por amor a Cristo, por amor à minha alma, que é o que você deve fazer.
Esse que Pedro falou aqui, ó. O que faremos, irmão? Arrependei-vos. Até porque se eu não me arrepender primeiro, eu não vou conseguir me batizar. Eu não vou me batizar. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê, só crê quem está entendendo o processo do arrependimento. Quem não entendeu isso não crê. Então, querido, o nosso convite hoje é texto e contexto, domingo. Hoje é uma mensagem bem texto e contexto bíblica. Hoje é bem bíblica a mensagem. E a mensagem para nós é essa hoje. Peraí, cara, eu tenho que viver esse beabá. Eu tenho que viver o beabá da fé. Quando você tem um fundamental da fé bem feito, você vai ter o ensino médio bem feito. Aí quando você entrar na graduação, sabe, na faculdade do Espírito, aí vai ser tremendo. Aí você vai entender porque que hoje, domingo, eu estou aqui e estou falando de Cristo. Por que eu estou aqui e eu não fui eliminado? Eu não fui eliminado no paredão dos grandes irmãos. Eu não fui eliminado. Por que quando eu estou aqui anunciando o Evangelho? Foi por quê? Porque o meu fundamental foi bem feito. O meu fundamental da fé, o beabá da fé foi bem feito. Quem crê e for... Pedro está ensinando aqui o processo, ó. Porque aqui é o começo, gente. Se você ler o livro de Atos todinho, você vai observar que nas primeiras comunidades primitivas, a coisa que mais acontecia nesse período aqui era o batismo nas águas. E logo em seguida o batismo com o Espírito Santo. Era o beabá da fé. Senão esses homens não iam aguentar dar testemunho da fé em Cristo. Não iam aguentar, porque eles viviam sob ameaça de morte o tempo todo. Era muita perseguição. Eu sei que hoje a gente vive mais na zona de conforto, mais acomodado. A maneira que hoje nossa fé é morta, que a nossa vida espiritual é roubada de nós, é mais sutil. Hoje a tática de perseguição contra os filhos de Deus, os seguidores de Cristo, é diferente. Hoje não é mais através do terrorismo. Hoje é através do consumismo. Hoje é diferente. Hoje é diferente a coisa. Mas eu não sei, hoje eu não tenho muito o que falar, a não sei isso. Hoje eu estou sem eu queria estar hoje com grandes filosofias, trazer mais uma escatologia, uma mensagem mais profunda, escatológica, uma teologia mais apurada, mas o Espírito Santo está me chamando para o beabá. Diz, não, cara, fala com o pessoal que está te ouvindo para fazer o fundamental. Teve um momento que Israel estava indo para uma guerra, foi no período de Josué. E aí quando o povo foi entrar na guerra, parece que Josué perdeu a guerra. E Josué foi orar a Deus, perguntar, por que a gente perdeu a guerra? Por que a gente perdeu a guerra? E aí Deus falou com Josué, disse, Josué, pessoal na congregação, e tem alguém que não precisa se consagrar, que não se consagrou. Manda o povo se consagrar, Josué, senão vocês vão perder a guerra. E aí o Josué parou, chamou a congregação e disse, olha, amanhã está todo mundo sem comer aqui, vai todo mundo jejuar. A gente perdeu a guerra porque nós não estamos fazendo o beabá direito. Então vamos lá, gente, vamos se preparar. Não entra na guerra espiritual de peito aberto. Por isso que você nem entra. Por isso que te colocar numa situação que você vai precisar, sabe, fazer o prático. O fazer, né? O que faremos? Estou falando aqui de filosofar, não. Filosofar qualquer um faz. Até quem não crê em Jesus Cristo pode filosofar. Eu conheço um monte de filósofos que não crê em Jesus e filosofa bem pra caralho. Melhor do que eu. Melhor do que eu. Muito melhor. Muito. Eu não chego nem aos pés. Eu sou um pigmeu na frente de alguns filósofos que eu conheço que são céticos e não estão nem aí para a Bíblia. Mas são grandes filósofos. Eles têm uma grande pegada assim, epistemológica. São grandes conhecedores. Grandes teóricos. Mas é sobre isso hoje a questão. A questão aqui é ouvir uma mensagem que um homem pescador, que nem tinha estudo, Simão Pedro, anunciou essa mensagem. E quando perguntaram para ele assim, Pedro, o que faremos? Pedro disse assim, arrepende. Se arrependeu? Arrependi já. Não, minha vida é de Jesus. Sua vida é de Jesus? Minha vida é de Jesus. Ontem o eunuco perguntou assim, tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Ele disse assim, olha, é lícito se você crer. E ali o crer significa, inclui ali, integraliza ali o arrependimento. E o eunuco falou o que? O eunuco disse assim, eu creio, de todo o meu coração, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Pronto, acabou, desceram as águas, tio Bufo batizou,
vai-te embora, foi batizado, quem crê e for batizado será salvo. E eu creio que aquele eunuco, depois ele foi batizado com o Espírito Santo também. Porque tem textos que falam que logo depois foi escrita uma Bíblia em etíope, gente. Inclusive, o livro de Enoque, que são 3 volumes, um dos volumes mais aceitáveis do livro de Enoque é da versão etíope, da Bíblia etíope. E de onde é que vocês acham que vem essa Bíblia etíope? De onde é que vocês acham que vem essa Bíblia etíope? Lá do povo, lá daquele eunuco. Aquele eunuco ali, quando Filipe foi pregar para ele, Filipe estava preparando esse trabalho, esse terreno, que no futuro iam ser lugares de verdadeiros escribas que iriam escrever tratados para a posteridade, para o futuro, que iam embasar os filhos de Deus em um alimento e um conhecimento profundo da palavra. Está lá os etíopes até hoje. É de lá que saem os pergaminhos mais originais. Estude, pesquise sobre a Bíblia etíope. Foi de lá. Se não fosse aquele rapaz, aquele eunuco se batizando, irmãos, procurando conhecer, eu não sei se teria hoje essa oportunidade de conhecimento através dos etíopes. Não teria. Não teria. Então, gente, mas teve um fundamento, teve um ensino médio, teve um abecedário. Tem que ter um começo, passa logo. Algumas pessoas eu falo de batismo, a pessoa fala assim, não, você fala que o batismo é o começo. Para mim o batismo, meu irmão, para mim o batismo é uma pós-graduação. Aí eu, para mim um batismo, para mim é como se fosse doutorado. Por quê? Porque eu me sinto muito pecador para me batizar. Eu me sinto muito pecador para me batizar. Eu só me batizaria nas águas se eu me sentisse assim como o Papa Leão. Tá difícil então. Então você vai morrer e não vai se batizar. Se você está esperando se sentir como o Papa Leão para você se batizar nas águas, então eu até desconfio se isso um dia acontecer. Eu não sei, você talvez até me excluir da sua vida, porque você vai ser um grande moralista perto de mim, um grande puritano. Já pensou o cara dizer assim, eu só vou me batizar nas águas no dia que eu me sentir como o Papa Leão? Aí eu fico assim pensando, é mesmo? E aí a pessoa até me ofende, né? Porque a pessoa fala assim para mim assim, ó, você se batizou nas águas quando? Quando você se sentiu como quem? Eu me batizei nas águas, irmão. Quando eu criei em Jesus, quando eu fiz aquilo que você diz que faz, creio quando eu criei em Jesus. Quando eu criei em Jesus ao ponto de eu me arrepender, de viver uma vida por mim mesmo e passar a viver uma vida por Ele. Isso aqui é a conversão. Conversão é isso. Eu não estava me sentindo o Papa Leão em termos de santidade, sabia? De devoção. Não estava me sentindo assim, não. Na verdade, naquele tempo eu nem conhecia ele. Nem Leão, nem João, nem Gregório, nem sei lá. Eu não estava me sentindo nenhum. Eu estava me sentindo eu mesmo, um pecador, acreditando, tendo esperança no amor de Deus, que nem você. Foi assim que eu desci as águas do batismo, foi assim. Aí eu vi na Bíblia dizendo assim, que se você crer, pode batizar. E eu disse, eu creio, caramba, eu creio. Eles não me perguntaram para mim assim, você se sente assim, um São José de Arcanjo, São Miguel de Arcanjo? Não sinto, não. Você se sente assim um freio, um santinho barroco? Não me sinto. Como é que você se sente? Eu me sinto um miserável pecador. Porém, eu li aqui na Bíblia que esse Jesus aí morreu por mim. E que se eu crer nessa oferta de amor, eu posso ter a remissão dos meus pecados, eu posso ser salvo. E aí minha parte é crer e eu creio. Aí perguntaram, você crê? Ao ponto de se entregar para ele, creio. Pronto, então vai. E eu perguntei assim, o que faremos? Aí ele disse, agora que você crê, agora se batiza, rapaz. Aí eu disse assim, não, mas eu não tenho padrinho. Não, aqui não é assim, aqui não é a questão de não ter padrinho. Aqui é a questão de se você quer se batizar, quero. Pois pronto, o irmão ali, o irmão te batiza. Aí o irmão me batizou. O irmão foi e me batizou. Até hoje. Isso já fazem mais de 20 anos. Eu fui batizado nas águas no ano de 2001. Em 2001 eu fui batizado nas águas. Eu não me esqueço. Só não lembro o dia e a hora foi à noite, eu me lembro. Meu primeiro batismo nas águas foi à noite.
E foi o verdadeiro, né? Foi aquele que foi feito com consciência, foi aquele que foi feito com temor, foi aquele que foi feito consciente do Evangelho. Pronto. E funcionou, viu? Porque realmente se cumpriu essa escritura aqui. Assim que eu fui batizado, passou mais 4 meses. Aí eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo no mesmo ano que eu me batizei nas águas. Jesus me batizou com o Espírito Santo no mesmo ano. Aí fui a receber dons, ver o carisma do Espírito. Meu irmão, aí foi só maravilha. Você fica envolvido com o homem de Nazaré. Se você fica envolvido assistindo a série do The Shows, imagine sendo batizado com o Espírito Santo. Você não sabe o que vai acontecer se você for batizado com o Espírito Santo. Eu não vou te falar, porque se eu te falar, você não vai nem acreditar o que vai acontecer. Você fica de um jeito, irmão, que quem não gostar de Jesus, vai te expulsar. Se você mora numa família que lá o povo não gosta de Jesus, eles vão te expulsar da tua casa. Você vai ser expulso. Mas ser expulso de entre os homens por amor a Jesus, isso sim é andar nas pisadas do Mestre. Que a gente possa refletir sobre isso. Hoje eu não quero estar com grandes filosofias, porque eu sei que não adianta. É como você construir uma casa pelo teto, né? Eu vou aqui começar pelo teto, falando aqui de Ellen White, falando aqui do Frei, não sei das quantas, falando aqui do Giordano Bruno. Como? Se a gente nem começou ainda a colocar o alicerce, meu. A pessoa, eu tô com um camarada lá, o cara falando de grandes filósofos da Bíblia, e de repente a gente tá lá no podcast, a pessoa, vem cá, vou falar aqui de batismo. Você já se batizou, né? A pessoa, não. O cara até gagueja na hora, o quê? Até se engasga. Como assim? Como assim não? Não. E aí o pior, né? Mas por quê? Porque você foi proibido? Não, é porque eu não quero. E o pior é se a pessoa fala assim, não, é porque eu não me acho santo para fazer isso. Não, então acabou o podcast. Acabou, vai para casa. Nós não temos que conversar. Vamos conversar, vamos falar sobre carro, é melhor, vamos falar sobre carro. Né? Vamos falar sobre carro, vamos falar sobre política, né? E aí, já decidiu quem você vai votar esse ano? Né? Vamos falar sobre isso, um papinho. Prepara um café ali, amor. Prepara um cafezinho pra gente fazer um ping-pong aqui e conversar sobre política. Porque conversar sobre isso aqui não tem nada a ver, né, meu? A gente está aqui se enganando. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é outra coisa, gente. Que é outra coisa. Aqui é mais simples. Né? Tem uma água ali, Eunuco, ali. O Eunuco falou assim, tem uma água aqui, Felipe. Aí o Felipe disse assim, olha, é lícito você se batizar. Se você crer, de todo o coração, claro, né? E o que foi que o Eunuco respondeu? Ele disse, eu creio. Acabou, eu creio, cara. Qual é o problema agora? Não tem problema, vamos lá, te batizo agora, meu irmão. Puf, acabou. Eu não tenho que fazer 4 anos de seminário para me batizar. 4 anos de seminário o quê? Eu não tenho que me sentir como um santinho barroco puritano para me batizar. Para com isso. Isso é palhaçada. Para com isso. Quando a pessoa crê, ela sabe que crê, e ela mesma faz procurar o outro para dizer, eu quero que você faça isso agora, que me batize. Eu me lembro de uma série que eu gosto muito, uma série nórdica, né, os Vikings. E aí tem um momento lá que o líder nórdico, ele está sentindo que ele vai morrer, e o amigo dele, que era monge, morreu já. E ele acreditava que ele foi para o céu. E ele estava com saudade de conversar com ele. Então ele está morrendo, então ele vai até um sacerdote e diz para ele assim, olha, tem uma água aqui, me batiza. Me batiza. Aí ele perguntou, mas por que você quer se batizar se você é de outra religião? Ele disse assim, porque eu quero me encontrar lá no paraíso do seu Deus, eu quero me encontrar com meu amigo, que eu estou com saudade dele, eu quero conversar com ele. Então eu quero que você me batize. Você não é um sacerdote? Me batiza! Sempre, nesses momentos mais genuínos de batismo, sempre quem invoca o batismo não é o sacerdote, é a pessoa que vai se batizar. Você pode ver. Sempre o batismo válido, sempre o ponto de partida não é do batizador, mas do batizado, do candidato ao batismo. Pois é, porque tem que crer. Como diz nossa amada bispa aqui, tem que crer. Porque tem que crer, tem que ir partir da pessoa. Por isso que eles perguntaram, Pedro, o que faremos, irmãos? E aí Pedro disse, arrependei-vos
e sejam cada um de vocês, ó, observe, cada um de vocês, é só ler na Bíblia, cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus. Pronto, acabou. Para a remissão dos pecados. Aí ele diz assim depois, e vocês vão receber o dom do Espírito. Tem isso. Aí o cara chega para mim assim, olha, eu recebi o dom do Espírito e tal, aí a gente começa a conversar, aí eu tô ciente que essa pessoa foi batizada nas águas, né? Beleza, a gente tá no bate-papo, aí de repente tá numa situação ali que parece que tem que perguntar, alguém vai e pergunta assim, e você, como foi meu seu batismo nas águas? Aí a pessoa assim, como foi o quê? O seu batismo? A pessoa, não, mas não aconteceu o meu batismo. Como assim? Como assim? É porque eu crio uma nova história. Eu crio uma nova história da Bíblia. Ah, entendi. Depois tu manda saber, eu quero ler ela também, porque eu não só conhecia essa parte aqui, né, do que Pedro fala aqui do batismo. Então, gente, pensa no beabá. Isso aqui não é por amor a mim. Isso aqui, não veja isso aqui como uma afronta. Não veja isso aqui como, sabe, alguém querendo forçar você a ser religioso. Não existe isso aqui. Você não está nem dentro de uma cátedra, não tem nada disso. Isso aqui mesmo, acredite, eu sei que você passou muito tempo, sabe, aprendendo a ser desamado por aqueles que falam da palavra de Deus. Então parece que tudo que vem da palavra é como se fosse uma afronta, porque te feriram no passado. Mas tenta ver tenta ver isso com outros olhos. De repente alguém usa a palavra e te fala de uma coisa, não é porque essa pessoa quer te escravizar, não. Pensa nisso. Não é isso, não. Agora, eu falo por mim uma coisa. Como portador da palavra, do Evangelho, e como alguém que eu sempre faço assim, o que é que o Senhor quer? Eu também pergunto para Deus hoje, Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? No meu caso, Ele não me pede mais para me batizar, não, porque eu já fiz isso. Há uns anos atrás já me batizei. Mas Ele pede para mim, tipo isso, fale sobre o batismo. E eu acho que se Deus pede isso para mim, não é por amor só a mim, é por amor a quem vai escutar essa mensagem. Eu sei que pode ser difícil você até acreditar, pode ser que isso não pareça, mas Deus te ama. Deus te ama. E assim como Ele usou Pedro aqui para falar para aquelas pessoas, Ele pode estar usando também esse vaso aqui para falar algo com você, hoje bem peculiar. Deus não está querendo falar com você sobre geopolítica, sobre filosofia, sobre Sócrates, sobre a direita, sobre a esquerda. Deus esquece essas coisas. Isso aí tudo é viagem do ego hoje. Deus quer falar sobre a sua bendita alma. Só isso. Só isso. E por mais que a nossa mente racionalista fique ali, sabe, calculando as coisas sem entender, tenta recuperar a inocência lá do jovem eunuco, o etíope, da rainha de Candace. Pensa nisso. Ou de Candace, né? Pensa nisso. Porque as coisas espirituais, ela começa pelas coisas simples. Ela vem de maneira bem simples. Se eu não tivesse sido, há 2 décadas atrás, bem simples, eu tivesse sido muito lógico, tivesse raciocinando demais, eu confesso que até hoje talvez eu não seria batizado nas águas. E talvez eu não seria nem batizado no Espírito Santo, com certeza não. E eu nem estaria aqui. Hoje estou aqui. Não de hoje, né? Faz anos que eu tenho perseverado nisso, na pregação da palavra. Então, eu deixo essa palavra para nós. A minha oração é que o Senhor nos fortaleça para que a gente possa fazer o que temos que fazer. A pergunta hoje é: o que faremos, irmãos? E a resposta é tão simples que talvez você diga até assim: não tem outra coisa não para fazer. Não, porque batismo nas águas é uma coisa tão sem importância. Se você falasse para mim morrer na cruz, eu iria. Mas me batizar nas águas? Pois é. O que custa, né? Tem alguma coisa que tem que ser tratada. A gente tem que fazer uma terapia para saber o porquê que o batismo nas águas é um tendão de Aquiles para muitos de nós. Por que será? O espaço está aberto para conversa, né? Então, gente, fica essa reflexão nessa noite para nós. Lembra disso. Antes de a gente viver as grandes vitórias, enfrentar grandes desafios, grandes guerras, vamos trilhar o caminho do começo, né? O começo da fé, do Evangelho, e refletir também. Nós temos aqui um encontro de reflexões, mas nesses últimos anos da minha vida, tanto o Sábado Sincero, como Texto e Contexto, Segunda Humana, tem sido encontros, lives,
que a prioridade de nossas lives, o conteúdo aqui tem sido anunciado o Evangelho. O Evangelho. O mundo está aí falando sobre a direita, a esquerda, o tempo todo. O tempo todo essa dualidade de quem é que vai vencer o mal contra o bem. Enquanto isso eu estou nesse caminho do Evangelho. Já há mais de anos anunciando o Evangelho. E hoje, o Evangelho de hoje, aqui no texto contexto, foi o Beabá, o abecedário. Tá certo? Para aqueles que já são batizados, se livrem da palavra, que não é para você. Tá? Eu sei que já batizei aqui nas águas, hoje mesmo fui batizado, já não é para você. Mas se você que não foi, não importa a sua idade, você pode ter 180 anos, se você não foi batizado, ainda está vivo, está nesse corpo, pensa nisso. E não pensa nisso como, por favor, não pensa nisso como uma judiação, sabe, como uma sentença. Deus não é assim não, amado. Tá? E a prova que Deus não é assim, observa isso, Deus não está falando isso com você o tempo todo. Que acolá Deus fala umas coisas com a gente. E eu não acredito que Ele fala isso por mal não, porque Ele quer nos ver humilhado. Deus não. Deus não. O mundo eu não sei, mas Deus não. Deus não. Quando Deus fala comigo certas coisas, que Deus também fala comigo. Quando Ele me exorta, uma vez eu estava praticando um esporte, Deus começou a falar comigo. Pensa nisso. Depois Ele parou, não falou mais, eu fiquei praticando esporte, praticando aquele esporte. Depois Deus voltou de novo, outra vez falou comigo. Paz. E aí Ele já falou assim, para com isso, você não precisa mais. E aí Deus me deu um sinal. E eu obedeci, eu criei e obedeci. E saí, fiz o retorno daquela via que eu estava e fui para outra mão. E não fiquei mais aqui. Deus falou comigo, obedeci. Viver pela fé é isso, é ouvir, crer na palavra e obedecer essa palavra. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz seja com teu espírito, alma e corpo, hoje e sempre, que a gente possa estar desenvolvendo essa mensagem de salvação em Cristo em nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, hoje, enquanto estivermos essa fé aqui para realizar a obra do Senhor. E hoje a pergunta dessa live, o tema dessa live hoje é: o que faremos? É a pergunta clássica de hoje de Atos. Foi a leitura de hoje. Deus abençoe, fique com Deus e um bom descanso. Graça e paz.